Chegou o momento da Bio Grupo Unidas no programa Piracicaba Agora. Ismael presente aqui, doutor Aladim também. Doutor, prazer recebê-lo novamente aqui. Prazer é meu. Repercutiu, viu, a entrevista com o senhor aqui, o pessoal participando, perguntando. Que bom, que oportunidade novamente de tê-lo aqui no programa. Ismael, boa noite. Como vai? Tudo bem? Como está? Boa noite. Tudo bem? Boa noite ao pessoal que está em casa nos acompanhando. É sempre uma honra estar aqui participando do Piracicaba Agora. A gente que agradece, né, a oportunidade aí do Grupo Unidas e da Bio proporcionar esse espaço no programa Piracicaba Agora para a gente levar informação até a população. Bom, a presença do Dr. Aladim, um motivo especial aí, né? Exatamente, Neto. Como o associado sabe, o associado da Bio sabe, o telespectador sabe muito bem, nós já falamos aqui inúmeras vezes a respeito da Uniodonto, enfatizando a Uniodonto até como a maior cooperativa, é uma cooperativa nacional de odontologia, e nós já temos uma parceria que dura 23 anos. Olha só. E as dúvidas a respeito de algumas especialidades, elas são constantes. E nesses últimos dias, a gente tem recebido inúmeras perguntas, telefonemas, pessoas querendo saber maiores detalhes como funciona a questão do implante. Como que é o implante? Por isso, a nosso convite, nós trouxemos aqui o Dr. Aladim, para que ele possa trazer todos os esclarecimentos e dirimir todas e quaisquer dúvidas que possa ter aí o nosso telespectador. Perfeito. Aladim, vamos já dar informação, né, para a população que está em casa, a questão do implante, que além de ser um conforto para o organismo, né, já visto o trabalho que é feito aí pela nossa boca, pelos nossos dentes, é uma questão estética também que muda completamente a vida da pessoa, né? Queria que você falasse um pouquinho, explicasse para nós quais são os casos que há possibilidade de implante, para quem é indicado o implante, as pessoas na terceira idade que de repente usam, né, a famosa dentadura e que hoje de repente quer ter uma vida mais cômoda fazendo implante. Queria que você explicasse para nós essa possibilidade. Bom, primeiro boa noite a todos e falando sobre implante, implantes são parafusos de titânio e eles são utilizados para reabilitações orais. Reabilitações orais indicadas para pessoas que já há muito tempo perderam seus dentes por vários motivos. Ou por doença periodontal, quer dizer, doença na gengiva, perda da altura óssea, problemas com cárie, onde o dente foi se deteriorando com o tempo e houve necessidade de extrações, traumas na região da boca que provocaram a perda desses dentes. Então, existe a possibilidade de refazer uma nova mordida, reposicionar dentes utilizando os implantes dentários. Uhum. O implante ele é preso no osso, é isso? Isso, o implante ele é fixo ao osso através de uma simples cirurgia que dura poucos minutos, não é demorado, é indolor. E esse implante, necessariamente, ele precisa de 4 meses para cicatrizar, ou, como tecnicamente a gente chama, ósseo integrar a região onde ele foi colocado. Perfeito. Tá? E após esses 4 meses, adaptados componentes aonde vai ser construída a estrutura da prótese dentária. Agora, esse avanço que teve na questão dos implantes, né, vale a pena a gente destacar isso para você que está assistindo em casa também, a comodidade e também a segurança que dá você ter um dente implantado, preso, né, no osso. Eu estava conversando com o Dr. Aladim aqui, falando um pouquinho sobre isso, né, que você muda, você entra no consultório, a operação ela é rápida, a cirurgia é muito rápida mesmo, eu já vi isso toda a prática, né, e todo o conhecimento que tem o Dr. Aladim, né, em implantes, mas o mais interessante, Ismael, é que a pessoa já sai com um sorriso e ela não acredita, acha que vai ter, puxa vida, eu não vou conseguir e vai demorar, e isso não é verdade, a pessoa já sai já com um sorriso e o dente ali já. Em alguns casos sim, a gente tem a possibilidade já de devolver o sorriso praticamente de imediato para o paciente, em alguns casos, não são todos, que depende de algumas condições que depois a gente pode abordar, mas necessariamente é um tratamento que requer um pouquinho de paciência, mas o paciente não quer dizer que ele não saia com a prótese definitiva, ele vai sair com algo que o mantém socialmente perante o convívio das pessoas.
Então vai sair com uma prótese Mas ainda não é a prótese definitiva. Ainda não é a prótese ela definitiva. É a provisória. É a provisória. Né? Porque a prótese definitiva ela vai exercer carga sobre o implante. Então o implante que precisa de uma cicatrização de 4 meses, se ele sofrer carga ali, ele não consegue cicatrizar o osso. Uhum. E aí ele vai ser perdido com o tempo. Perfeito. Agora, os associados, né, as dúvidas, né, que a gente estava conversando, é a questão até da... Primeiro, a gente vai chegar nesse aspecto, que é a questão financeira, né? Sim. Como é que é feito, através do associado, isso a gente tem que comentar aqui para quem é associado da Bio do Grupo Unidas. Mas uma pergunta que chega para nós também, qual que é a durabilidade do implante? Ele tem um tempo, uma vida útil? Como é que funciona isso, doutor? Você obedecendo todas as regras do pós-operatório praticamente imediato ali, paciente tendo todo o cuidado com o pós-operatório também, as técnicas cirúrgicas sendo obedecidas, esse implante pode durar praticamente a vida inteira. É lógico que muitas pessoas acreditam que um implante, depois que colocado, você não precisa mais ter a saúde bucal controlada. Acha que não é o dente, não é o meu dente, então eu não vou. Está resolvido o meu escovar, problema. Não vou usar fio dental, é errado isso. Na verdade, se você não tiver o mesmo cuidado constante com a boca, mesmo tendo os implantes instalados, esses implantes podem ser perdidos rapidamente. Olha só. Porque uma inflamação na gengiva, por exemplo, que é o caso mais frequente de uma doença por conta de falta de higiene... Que essa doença também faz perder os dentes. Faz, porque ela transmite aquela inflamação para o osso. Aham. E o osso começa a reduzir de tamanho. E ao reduzir de tamanho, ele expõe e os implantes perdem sua sustentação. Perfeito. E o paciente perde a prótese. E a limpeza é a mesma coisa? Escovação, fio dental? Isso, praticamente é a mesma. É lógico que quem vai orientar todo esse processo é o dentista e que, dependendo do tipo de prótese, esse paciente terá que voltar com retornos regulares para fazer manutenções com o próprio profissional. Como se fosse a ida normal ao dentista que todas as pessoas deveriam ter, né? A cada 6 meses, fazer a limpeza, fazer, né, a check-up aí da saúde bucal, né? Exatamente. Aladim, outra coisa que chama atenção também, a Maria já vai ter uma pergunta? Então faz você primeiro. Pois não, Maria. Sim, doutora Aladim, chegou uma pergunta aqui pelas nossas redes sociais. Se existe risco de um implante dar errado? Qualquer cirurgia tem risco. Uhum. A do implante não fica também fora dessa condição. Porém, como eu falei, obedecendo todas as regras, desde a técnica cirúrgica, o pós-operatório imediato, até a instalação da prótese, os riscos são mínimos. É lógico que tem pacientes que precisam de cuidados a mais. Pacientes, por exemplo, pacientes que são usuários do cigarro, são fumantes inveterados, Sim. pacientes que não têm uma adequada higiene oral, então a gente pede para que esse paciente ou dê uma controlada no fumo, não impede que esse paciente, quem é usuário de cigarro, não está impedido de ter implante na boca, Correto. não está, mas ele tem uma tendência muito maior a ter uma dificuldade do tratamento dar certo. O resultado aí, né? O resultado está também ligado à mudança de hábito, né? Sim. Ter um hábito mais adequado. Mudança de hábito. Como eu falei, passa pela higiene, passa pela mudança desse hábito do uso do cigarro, do álcool. Pacientes com doenças sistêmicas, principalmente diabéticos, eles precisam ter o controle do nível de diabetes, porque não é só o diabetes que esse paciente apresenta. Às vezes ele apresenta outros quadros sistêmicos, cardiopatias associadas, e para qualquer cirurgia, seja ela odontológica ou médica, tem que ter o controle da saúde geral. Perfeito. Olha, você que está assistindo o programa, estamos ao vivo aqui nessa véspera de feriado, doutor Aladim conosco aqui, ele que está dando aqui para nós, né, a oportunidade de tirarmos as dúvidas sobre implantes, né? A Bio Grupo Unidas trouxe então o doutor aqui, doutor Aladim, para nos informar. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar 25 34 1234 ou de repente aí pode mandar pelo WhatsApp exatamente o que aconteceu, né, Maria? Exatamente, Bruno. Pode abrir ali pra gente, é um recadinho lá do José Garim, o conhecido como Periquito lá de Santa Terezinha. Ele diz: boa noite, abraço a todos, ao Ismael lembranças, viu, Ismael, do Periquito para você. Obrigado. E ele pergunta: doutor, qual o risco de rejeição de implante dentário? O senhor falou um pouquinho, né? Boa pergunta. Risco de rejeição, se a gente for falar em porcentagem, o implante ele pode dar certo mais ou menos mais de 90%. Puxa vida. Mais de 90%, 95% dos casos de implante dão certo. Os casos de rejeição estão associados àquilo que eu já falei,
né? Questão de saúde oral, hábitos, questões sistêmicas do paciente, saúde geral, mas na maioria das vezes o implante é um tratamento extremamente seguro. Correto. Agora, existem situações que fogem da regra. E quando foge da regra, o paciente tem que ter muita paciência, tem que confiar no profissional que está fazendo e repetir o tratamento. Ver uma forma ou pesquisar o porquê que houve aquela rejeição e tentar novamente. Aladim, me fala uma coisa, não sei se isso acontece também na questão aí no tratamento dentário, né? Mas a gente já recebeu o doutor aqui, até mesmo através do grupo Unidas e a Bio, falando sobre a questão de usar óculos que não são certificados, não passar, né, pelo oculista, pelo oftalmo, né? A gente falou sobre isso aqui, lembra? Quantos objetos aí, eles não têm qualidade nenhuma, a pessoa vai lá e compra e passa a usar e está prejudicando. Sim. No caso da saúde bucal, isso também acontece? Olha, eu arrumei um lugar que é tão baratinho, mas o certificado do material não existe. Fala um pouquinho sobre isso. Também acontece. E o problema maior é que, por exemplo, o implante, ele não está apoiado no rosto, ele não está apoiado na orelha. Ele vai internamente, ele vai no corpo. Então, muito mais grave, contato com o organismo muito mais grave, contato com o organismo direto. Então, qual é o primeiro passo que qualquer paciente tem que tomar? Qualquer cuidado que ele tem que tomar? Procurar um especialista, como você falou. Uma pessoa que utilize conhecimento que ele tem, associado a materiais que são confiáveis, de origem e procedência, que eles estejam registrados através dos registros da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde, para que esses problemas sejam diminuídos. Mesmo que ocorra alguma coisa, qualquer empresa de implante, ela dá a garantia, tá? E a troca daquele implante que não deu certo. Correto. Então, todo implante vem uma etiqueta. É um certificado. Um certificado que tem um número ali, que é o registro dele. É como se fosse o RG do implante. E ali naquele lote foi identificado que o implante simplesmente não deu certo. Então, pede-se a troca daquele produto. Doutor Aladim, uma das grandes dúvidas, e me perguntaram isso há poucos dias, é quando há perda óssea do paciente. Existe alguma técnica, forma de se restabelecer essa estrutura para que ele possa receber esse implante? Sim, principalmente quando o paciente tem uma perda óssea causada ou por processos inflamatórios associados à gengiva transmitidos ao osso, ou processos traumáticos, esse paciente pode ter uma perda óssea tanto da altura do seu osso quanto da espessura do osso que vai sustentar os implantes. Então existem técnicas de enxertia. Que repõe o osso. Que repõe o osso. Para depois colocar. Isso é muito interessante. Para depois colocar o implante. Então essa técnica, ela também obedece um tempo de cicatrização para que depois o implante seja posto, para que depois a prótese seja colocada. Então é um tratamento que, se for parar para pensar, ele leva um certo tempo. E o paciente tem que estar ciente de que é um tratamento demorado, muitas vezes. Sim. E que ele tem que ter paciência. Confiar no profissional. E confiar no profissional e na técnica utilizada. Sim. E, além disso, obedecer todos os cuidados necessários, né? E uma coisa interessante que nós estávamos conversando, né, doutor, que eu também não sabia disso, Neto, é que esse implante, esse restabelecimento da perda óssea pode ser feito com material do próprio paciente, né? Não é um material sintético. Pode ser tirado da onde exatamente o osso que vai ser colocado na boca ali? Por exemplo, existem materiais que são sintéticos, são ossos em pó. Tá? São fabricados, são sintéticos, chamam de enxerto halógeno. Tá. Tem o enxerto autógeno, que é retirado do próprio paciente. Então você pode tirar de vários lugares. Pode ser removido da própria cavidade oral, de preferência de regiões do osso da mandíbula, ou extraoral. Desde do ilíaco, da crista ilíaca, que é o quadril, da perna, até mesmo da cabeça. Olha só. Puxa, da calota craniana. Puxa vida. Olha, estamos ao vivo aqui, né, Grupo Unidas e a Bio, né, trazendo essa possibilidade de informações para você que está em casa aí. O Ismael sugeriu, falou, vamos levar o doutor Aladim, ele entende para a gente poder explicar tudo isso para quem está em casa, né, tirar todas as dúvidas. Agora o que a gente quer saber, eu acho que o pessoal, né, os associados também da Bio,
É claro que é uma questão de saúde, doutor, mas é o cartão de apresentação. Com certeza. Tá no sorriso, né? Eu trabalhei na Alemanha, a minha chefe da Alemanha falava assim, sorria sempre, o sorriso abre portas, né? E quando você dá essa possibilidade para o paciente ter novamente o sorriso seguro, porque às vezes, usando a própria dentadura, acaba escapando, a pessoa se sente incomodada. Quando você retorna isso, doutora Adri, o que o senhor falasse pela experiência do senhor, dos pacientes, né, da Bio, indo falar com o senhor, retomando o sorriso? O que muda? O que o senhor percebe? O que o senhor falasse para nós? A autoestima melhora muito, né? Que é mais importante. Então, uma pessoa com uma autoestima elevada, ela consegue ter uma vida social normal, consegue ter sucesso no trabalho, consegue ter uma boa saúde, porque, como nós já falamos uns dias atrás, a saúde começa pela boca. Pela boca, né? E eu creio que ela consegue conquistar muito mais coisas na sua vida. Então, a gente tem casos lá na Bio e no consultório, os outros profissionais da rede da Uniodonto, inclusive os profissionais que participam da clínica da Bio, podem comprovar. Os pacientes têm um nível de satisfação muito grande com o que é realizado lá. E a gente vê isso pelo feedback que o paciente nos dá. Uhum. Inclusive, não só essa resposta positiva, mas a indicação de outros pacientes para o retorno. Para tomar com a gente esse tratamento de implantes que o resultado é muito bom. Isso. Tá certo. Toradinho, mais uma vez, o senhor sempre explica muito bem, pontua muito bem, isso é muito importante para quem está em casa, né? Quero agradecer a presença do senhor. E Ismael, muito obrigado, né? Eu acho que trazer essa possibilidade de apresentar no programa Piracicaba Agora essas informações é de suma importância para quem está em casa. Com certeza. Inclusive, me permita, Neto, aqui fazer uma colocação, que às vezes a pessoa imagina que um implante é coisa só para gente rico. Isso. Você entendeu? A gente imaginava o seguinte, que algum tempo atrás, quando se falava implante, você imaginava 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Não, algo fora do país, né, doutor? Uma coisa totalmente fora da realidade do brasileiro. Uhum. E não é bem exatamente isso. Então, o que nós recomendamos? Que a pessoa marque um horário com o especialista, faça um orçamento primeiro. Às vezes não fica tudo aquilo, não é exatamente aquilo. Claro que ele vai fazer uma avaliação da situação bucal, da estrutura óssea, do que precisa ser feito, e ele vai passar um orçamento de acordo. E o mais importante é o telespectador saber que através da Bio, ele tem essa possibilidade de fazer, pagando pela tabela Uniodonto, já é uma tabela muito mais em conta do que a tabela particular, e pelo fato dele ser um associado da Bio, ele tem mais um desconto. É a tabela menos aqueles desconto que chega a 40% de desconto. Entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, tabela Uniodonto, ia ficar X, ele vai ficar Y por conta daquele desconto que ele não vai ter em nenhum outro lugar se ele não for associado da Bio. E a facilidade de pagamento, que ele pode pagar isso através do crediário próprio da Uniodonto, que 6 vezes no carnê sem acréscimo, ou até 10, 12 vezes no cartão. Então, perfeito, dá para ele sorrir à vontade, sem precisar colocar a mão na boca, ficar escondendo na hora, toda vez que for dar um sorriso. Tá certo, Ismael. Muito obrigado pela sua presença. Mande um abraço pro Zoca, viu? A você. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Desejando ao pessoal aí de casa um bom feriado, um ótimo final de semana a todos. E um abraço aí a toda a produção. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí, Grupo Unidas, a Bio, no programa Piracicaba Agora.